Este vídeo é uma parceria entre os canais Livrariando e Universo Antares, e o que você vai ver aqui é um resumo dos 6 primeiros capítulos do Silmarillion. Nós só excluímos o Valar Quenta, que é um capítulo que interrompe a história para contar quem são os Valar, mas um vídeo desse capítulo já foi feito separadamente, está pronto e você pode assisti-lo pelo link na descrição. Ainulindale, a música dos Ainur. Havia apenas Eru, em Arda conhecido como Ilúvatar, que é a representação de Deus no universo de Tolkien. Primeiro, ele criou os Ainur, os Sacros, que fazem as vezes dos anjos, e lhes propôs alguns temas de músicas. Cada um começou a criar primeiro de forma isolada, ou em grupinhos pequenos. Depois começaram a se ouvir e a ampliar seus conhecimentos. Então, Ilúvatar convocou todo mundo e disse que agora iriam compor todos juntos, pois o tema agora era muito superior aos das baladinhas que eles tocaram até então. Ilúvatar então diz: Do tema que declarei a vós, desejo agora que façais, em harmonia e juntos, uma grande música. E já que vos inflamei com a imperecível chama, mostrarei vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios se desejar. Mas sentar-me-ei e escutarei, e ficarei contente que através de vós grande beleza despertou em canção. E os Ainur começaram a tocar e cantar, com muitos instrumentos e muita harmonia, e nunca mais conseguiram tocar algo semelhante. E o que é dito é que no fim, os Ainur e os filhos de Ilúvatar irão cantar uma canção ainda mais impressionante. Aí um dos Ainur, chamado Melkor, que era o mais talentoso dentre eles, acreditou que algo estava faltando. Apesar de Ilúvatar não encontrar defeito na música, para Melkor, a canção não alcançava o vazio e ele começou a procurar a chama imperecível para fazer existir as coisas que ele mesmo imaginava. Ele queria que a sua música se sobressaísse, que ficasse evidente a glória de seu poder, bem superior ao dos seus irmãos, mas não encontrou a chama imperecível, pois ela estava em Ilúvatar. E Melkor começou a compor sozinho, uma música que estava em desarmonia com as outras, e começou a tocar alto, e isso desanimou alguns de seus irmãos, que tentavam manter a harmonia. Alguns dos desanimados, com seus pensamentos perturbados, começaram a compor com Melkor, e isso ganhou intensidade, e a melodia perfeita dos Ainur foi sendo atrapalhada pelos dissonantes, e o barulho ficou turbulento. Ilúvatar se sentou e escutou, e foi ficando muito furioso. Aí ele se levantou. Mas o mais intrigante disso é que Ilúvatar sorria, e ele levantou a mão esquerda e então toda a turbulência foi contornada. E uma canção nova, em certos aspectos de maravilha semelhante à anterior, mas também diferente, com uma nova capa, foi tocada e sua beleza foi restaurada. Só que Melkor é um sujeitinho chato demais, que não aguentava não ser o centro das atenções, e arrumou uma maneira de estragar a nova música. A Batalha dos Sons ficou mais violenta do que a primeira, e muitos dos Ainur desanimados pararam de cantar, e Melkor, pela primeira vez, tinha o comando da música. Dessa vez, Ilúvatar não tinha o semblante alegre, era severo. Ele se levantou, ergueu a mão direita, e uma terceira canção foi tocada. A terceira canção era totalmente diferente da primeira, e consequentemente da segunda, que tinha com a primeira certa semelhança. Era profunda, bela, lenta e de tristeza imensurável. Mas Melkor, sem noção que é, continuou a tocar sua música, e duas músicas opostas estavam diante do trono de Eru Ilúvatar. A música violenta de Melkor tentava suprimir a música dos outros Ainur, mas sua violência era entretecida e harmonizada, mesmo assim tentava sufocar. Então Ilúvatar ergueu-se mais uma vez, a terceira vez, e dessa vez sua expressão era terrível de se contemplar, e ergueu as duas mãos. Num só instante, todo o som cessou. Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, como todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas coisas que cantastes, eu mostrá-las-ei para que vejais o que fizestes. E tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim.
nem pode alguém alterar a música à minha revelia, pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou. Todo mundo ficou com muito medo, pois não compreendiam aquelas palavras. Melkor ficou envergonhado, mas uma raiva secreta brotou em seu coração. Então Ilúvatar leva os Ainur ao vazio, e onde só havia canção, faz agora ter visão. Ele mostra a manifestação das maravilhas que eles cantaram. O resultado de suas canções, englobado no meio do vazio, um mundo. E os Ainur contemplaram em silêncio a história do mundo se desenrolando, conforme a música que cantaram. E contou-lhes coisas do que é e do que há de vir. Por isso eles sabem muita coisa sobre o mundo, mas algumas coisas Ilúvatar reservou apenas para si. Os Ainur perceberam que haviam no desenrolar da história muitas coisas que eles também não pensaram, que não faziam parte de sua composição. Viram nascer os filhos de Ilúvatar, e viram que eles eram os encarregados de lhes preparar morada. Os filhos de Ilúvatar não estavam na proposta inicial das canções, e eram ideias exclusivas de Eru. Não faziam parte dos pensamentos dos Ainur, e vieram na terceira canção. E os Ainur os amaram quando os viram, pois eram produtos da sublime vontade de Ilúvatar. Os filhos de Ilúvatar são os elfos e os homens. E mesmo com toda a imensidão do universo, que continuariam a moldar, mesmo com toda a grandiosidade do que já criaram, nos filhos de Ilúvatar e na sua morada é que o coração de muitos Ainur se debruçou, e dentre esses o próprio Melkor estava maravilhado. O interessante é que Melkor, inicialmente, fingiu até para si mesmo que queria descer e ordenar as coisas para o bem dos filhos de Ilúvatar, mas ele já tinha vontade de submeter elfos e homens à sua própria vontade. Ele queria ser o senhor de outras vontades. E os Ainur se apaixonavam pelos aspectos da criação. Dentre eles, um se apaixonou pelas águas, das quais sua canção ajudou a compor, e se tornou, por orientação de Ilúvatar, o Senhor das Águas. Seu nome é Ulmo. Aquele que amava os ares e os ventos era Manwë, e ele se tornou seu mestre. Aule ganhou conhecimento e engenho quase tão profundo quanto Melkor, e se tornou o artífice de Arda, a terra. A diferença dele com Melkor é que ele se deleitava em fazer e entregar. Melkor queria fazer para ter para si. Então Ilúvatar chama Ulmo para uma conversa separada e fala: Não vês tu como aqui, neste pequeno reino das profundezas do tempo, Melkor fez guerra à tua província? De seu pensar veio o agudo e imoderado frio, e contudo ele não destruiu a beleza de tuas fontes, nem de tuas claras lagoas. Contempla a neve e a obra sagaz da geada. Melkor planejou calores e fogo sem controle, e não secou teu desejo, nem de toda abateu a música do mar. Contempla antes a altura e a glória das nuvens, e as brumas sempre cambiantes, e ouve o cair da chuva sobre a terra. E nessas nuvens, tu te chegas mais perto de Manwë, teu amigo, a quem amas. Então Ulmo respondeu: Em verdade, a água agora se tornou mais bela do que meu coração imaginara. Nem meu pensamento secreto concebera o floco de neve, nem em toda a minha música estava contido o cair da chuva. Buscarei Manwë para que ele e eu possamos fazer melodias para sempre para teu deleite. Isso só provava aquilo que Eru já havia dito. Melkor tentava avacalhar, mas coisas mais belas eram criadas, pois os planos de Ilúvatar não podem ser frustrados, e nada foge do seu controle. Mas então, Ilúvatar retira deles a visão de Arda, e ficam a contemplar a escuridão, e eles não puderam ver o fim da história. Então Ilúvatar diz: Conheço o desejo de vossas mentes, de que o que vistes possa em verdade ser, não apenas em vosso pensamento, mas tal como vós próprios sois e, contudo, de outro modo. Portanto eu digo, Ea, que essas coisas sejam. E eu mandarei vazio adentro a imperecível chama, e ela há de estar no coração do mundo, e o mundo há de ser. E aqueles de vós que desejarem, poderão descer a ele. E ele faz as coisas existirem, dizendo, Ea, que essas coisas sejam. E então ele diz que quem quiser participar, poderá descer. E o mundo passou a existir. O acordo era, quem quisesse descer, tinha de ter seus poderes limitados, contidos no mundo, mas seriam também os poderes do mundo. E foram chamados de Valar. Vala é o singular de Valar. Mas só quando entraram no mundo, Ea, é que perceberam que Arda, a terra,
ainda estava disforme, escura, sem molde, e entenderam que era deles a tarefa de tornar a visão da grande música dos Ainur em realidade. E aí trabalharam por eras incontáveis. E claro, Melkor estava lá também, tentando zoar tudo que era feito com o amor de Manwë, Ummo, Auli e os outros Aratars, que são os principais dentre os Valar. E o cara foi ousado, a ponto de declarar para os outros Valar que a Terra, que ainda era coberta de chamas, era seu reino e colocaria seu nome nela. Mas Manwë, que é irmão de Melkor, chamou a ajuda dos outros Valar e falou para Melkor: Este reino não hás de tomar para ti injustamente, pois muitos outros labutaram aqui, não menos do que tu. E é dito que tratava-se da segunda canção, e Manwë foi o principal instrumento de Ilúvatar para orquestrar o que viria. E assim foi. Reunidos, chamaram Melkor para um lero particular. E ele foi expulso de Arda. Ele ficou em lugares distantes, pensando e realizando suas vontades perversas. Só que Arda, a terra, era o desejo dele. E a partir de então, os Valar tomaram forma. É dito que eles se vestiram em formas visíveis, mas também gloriosas, e eram semelhantes aos filhos de Ilúvatar, no aspecto humanoide. Só que algumas vezes eram formas mais aterrorizantes. Melkor então viu que eles eram formosos, ditosos, adoráveis e invejou suas vestes, e quis ter para si a sua forma. Quando ele desceu e tomou suas vestes, sua forma era sombria e escura, não por escolha dele, mas porque seu coração estava tomado por ódio e inveja. E seu poder e majestade superava de qualquer outro Valar. E então começa a primeira pancadaria Valar da história, e durou muito tempo. Foi tipo uma guerra fria. Eles faziam uma obra e Melkor avacalhava. Criavam montanhas e Melkor derrubava. Faziam rios e Melkor secava. Mas no fim, as coisas foram tomando molde, e a habitação dos filhos de Ilúvatar estava pronta para recebê-los. O terceiro capítulo da obra do professor Tolkien conta um pouco mais da história dos Ainur em Arda, antes da chegada dos filhos de Ilúvatar. Relata que a labuta contra Melkor foi desgastante e que o Ainur sombrio prevaleceu por muito tempo. Então, dos Salões Eternos de Ilúvatar, um reforço chegou. Tulkas desceu a Arda, apavorando Melkor, que recuou, e depois de apanhar bastante, em meio a risadas e fúria, saiu do planeta. Ele ficou no vazio, aguardando e planejando, deu lugar para a Primavera de Arda. Foi a oportunidade para os Valar reorganizarem o mundo esculachado. Quando os fogos foram enterrados sobre os montes, o mundo ficou escuro, mas Yavanna pediu para o marido criar lamparinas poderosas, e Varda as encheu com um brilho majestoso, abençoado por Manwë. Os Valar as colocaram em pilares enormes, ao norte e ao sul da Terra-média. Eram maiores que qualquer montanha que já existiu ou existiria dali para frente. O pilar do norte recebeu o nome de Ilúin, do sul, Ormal. E elas garantiram um dia incessante sobre a terra. Yavanna plantou sementes pelas terras do mundo e elas brotaram, e feras habitaram nos bosques e campos, mas nenhuma flor desabrochara, e as aves ainda não cantavam. Na interseção das luzes das lamparinas, ou seja, no centro da Terra-média, ficava a ilha de Almarém, e era até então o lar dos Valar. Para celebrar que tudo estava começando a aparecer conforme imaginaram em suas canções, por ordem de Manwë, uma grande festa foi organizada. Nessa festa, descansaram de seus trabalhos e regozijaram-se de suas conquistas. Foi nessa folia Ainur que Tulkas desposou Nessa, irmã de Oromé, e depois, cansado e contente, dormiu. Era a deixa que Melkor precisava. Secretamente, entrou no mundo pelo norte, e lá começou a executar o plano que arquitetou no vazio. Construiu sua praça forte no interior da terra, na escuridão sob as montanhas escuras, onde a luz de Ilúin chegava pálida e fria. Chamou-na Utumno, a mácula da primavera de Arda. Nos arredores, a podridão invadiu os campos, tornando-os fedorentos e venenosos, e as feras converteram-se em monstros, tingindo a terra com sangue. Não restava mais dúvidas de que Melkor retornara a Arda, e os Valar trataram de remediar tal mal, pois sabiam que seu inimigo transformaria todo avanço em regresso, e as coisas belas seriam manchadas não apenas nos arredores de Utumno. Mas Melkor agiu primeiro. Antecipando a fúria de seus pares, ele derrubou os pilares do norte e do sul e quebrou as lamparinas de
de Ilúin e Ormal. O estrago foi colossal. Os pilares despedaçaram o chão e fizeram o mar se elevar, e as chamas abençoadas das lamparinas tornaram-se maldição sobre a terra. O impacto foi tão grande que desfigurou as terras e os mares, de forma que nunca mais o mundo foi como arquitetaram os Valar na primavera. Melkor fugiu, repleto de temor, para o túmulo, antes que Tulkas o alcançasse, e os Valar não puderam com Melkor dessa vez, pois usaram seu poder para conter os estragos e permitir que o mundo ainda fosse habitável, pensando na chegada dos filhos de Eru. Tamanho foi o estrago que os Valar, desde então, percebendo que o mundo era frágil ao poder dos Ainur, passaram a temer destruir a morada dos filhos de Ilúvatar, e esse foi o fim da Primavera de Arda. Almaren, o primeiro lar dos Valar, se perdeu, e com ele todas as riquezas frutos do poder e da sabedoria dos poderes do mundo. Para o oeste eles migraram, abandonando a Terra-média. Além do Grande Mar, Belegar, na terra de Aman, é onde se estabeleceram. E como sabiam que Melkor ainda estava à espreita, para destruir tudo que era bom e belo, fortificaram seu lar. Ergueram montanhas circundantes de suas terras, chamando-as de Pelori, as alturas que defendem. Mas, mais alto que todas as montanhas de Aman era Taniquetil, cujo cimo Manwë estabeleceu seu trono, de onde observava todo mundo junto com sua esposa Varda. A região entre as Pelori, as montanhas de Aman, é chamada de Valinor, o lar dos Valar, e lá eles fizeram sua morada muito mais formosa que aquela perdida em Almaren, criando coisas novas e magníficas. Nessas terras imortais, nada se perdia e não havia doença ou dores. Criaram também uma cidade principal dos Valar, chamada Valmar, a cidade dos muitos sinos. A oeste da cidade, diante dos portões, havia um lugar muito verde, abençoado por Yavanna. Ela passou um bom tempo ali. Lá ela cantou uma canção poderosa, colocando todo o seu pensamento das coisas que crescem na terra. Enquanto isso, outra Valier, Niena, demorou-se em silêncio e reflexão, e suas lágrimas eram tantas que regaram o solo. Diante dos portões dourados de Valmar, haviam tronos dos Valar, em um círculo onde se reuniam. Era chamado de Círculo do Julgamento, Mahanaxar, e estavam reunidos ali quando Yavanna cantou para eles sua bela e majestosa composição. Enquanto admiravam deslumbrados a canção de Yavanna, duas mudas esguias brotaram do teso esverdeado. O mundo calou-se para ouvir a Valar cantar. Sob o som dessa canção, as mudas cresceram e ficaram enormes e belas, e floresceram. Assim foi que despertaram as duas árvores de Valinor. A primeira árvore, Telperion, cresceu e floresceu primeiro. Tinha folhas verde escuro e flores que derramavam incessante orvalho prateado. Laurelin, a segunda, tinha folhas de um verde jovem, e de seus galhos pendiam flores amarelas que emanavam calor e derramavam uma chuva de ouro sobre a relva. O brilho de cada árvore aumentava e diminuía dentro de um período de 7 horas. Telperion despertou primeiro, e quando seu cintilar decrescia, entre a 6ª e 7ª hora, Laurelin desabrochou. Semelhantemente, entre a 6ª e 7ª hora de Laurelin foi o novo desabrochar de Telperion, enquanto a outra encerrava seu florescer. O dia era contado em 12 horas, mas se você fez as contas certas, viu que tem uma hora aí sobrando. Acontece que entre a hora 0 e a hora 1, os Valar chamaram de a hora inicial, e não a consideraram na contagem do tempo. Só a partir da hora 1, que seria então considerado hora 0 para o novo marco, é que contaram-se as horas. E assim, os Valar iniciaram a contagem do tempo, das horas e dos dias. Importante notar que do orvalho de Telperion e da chuva de Laurelin, Varda recolhia e armazenava, e assim iniciaram-se os dias da aventura de Valinor. Enquanto isso, a Terra-média do outro lado do Grande Mar permanecia escura sob o domínio perverso de seu senhor. Melkor espalhou perversidade, crueldade, terror e violência sem freio pelo mundo abandonado pelos Valar, que se ocupavam em investir com amor todo o seu poder e sabedoria nas terras imortais, e pouca ou nenhuma atenção davam ao Oriente. Porém Manwë, que tudo observava do pináculo da Taniquetil, prescrutava as terras de fora. Além disso, as aves estavam a seu serviço e eram seus olhos, mas as sombras de Melkor eram tão densas que tornaram-se impenetráveis, e pouco conhecimento de fato tinha do que se passava com seu irmão por lá. Contudo, ainda que Melkor aumentasse seu domínio sobre a Terra-média e parecesse a qualquer que lá estivesse que não havia a presença de outro Vala, Ulmo, dos veios secretos, ouviria os filhos de Ilúvatar.
Outro que não abandonou a Terra-média era Yavanna. Eventualmente voltava às terras de fora para semear e curar as feridas que Melkor abriu na terra. Sofria intensamente o perecimento do que ficara para trás, e quando voltava a Valinor, incitava seus confrades à inevitável guerra contra Melkor, para o bem dos primogênitos de Eru. Oromê, por sua vez, cavalgava sobre Nahar pelas florestas sombrias da Terra-média, aterrorizando e dando fim às monstruosidades e criaturas cruéis do reino de Melkor. Quando soprava sua grande trompa, apavorava as sombras do mal, de forma que até Melkor temia e se tremia nas profundezas de Utumno. Mas Oromê não podia lidar com o domínio do inimigo, e depois que passava, treva e podridão retornavam. Agora, tudo está dito acerca da maneira da terra e de seus regentes no princípio dos dias, e antes que o mundo se tornasse tal como os filhos de Ilúvatar o conheceram. Quenta Silmarillion, de Auli e Yavanna. Se você assistiu / leu O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, ou mesmo se assistiu à série da Amazon Prime, Os Anéis de Poder, deve ter visto os anões ou anãos. Mas até agora, quando algo foi dito a respeito dos filhos de Eru e Ilúvatar, apenas homens e elfos foram mencionados. Tudo porque Aule deixou Valinor e foi à Terra-média, e na escuridão do interior das Montanhas Ermas, criou os seres que viriam a se chamar anões. Temendo a censura dos outros Valar, manteve sua criação em segredo. A razão de tê-lo feito foi por ansiedade. Ele queria ver os filhos surgirem, e precipitou-se na criação da sombra do que a canção lhe vinha à memória. Assim, criou os 7 pais de todos os anões que surgiriam. Sim, 7 anões. Mas nada ficou oculto a Eru. Sabendo do que foi feito, falou a Aule. Por que fizeste isso? Por que tentas uma coisa que sabes estar além de teu poder e tua autoridade? Pois tu tens de mim como dom teu próprio ser apenas e nada mais. E, portanto, criaturas de tua mão e mente podem viver apenas por aquele ser, movendo-se quando pensas em movê-las, e se teu pensamento estiver em outro lugar, ficando paradas. É esse o teu desejo? Eu não desejava tal senhorio. Desejava apenas coisas diversas do que sou para amá-las e ensiná-las, para que elas também pudessem perceber a beleza de Eia, que tu levaste a existir. Pois me parecia que há grande espaço em Arda para muitas coisas que poderiam se regozijar nela. Mas está, na maior parte, vazia ainda e muda, e, em minha impaciência, cai insensatez. Contudo, a criação de coisas está no meu coração, por causa da minha própria criação por ti. E o menino, de pouco entendimento que transforma em brinquedo as ações de seu pai, pode fazê-lo sem pensamento de zombaria, mas porque ele é o filho de seu pai. Mas o que hei de fazer agora para que não continues enravecido comigo para sempre? Como uma criança, seu pai, ofereço a ti estas coisas, a obra das mãos que criaste. Faz com elas o que desejares, mas eu não deveria antes destruir a obra de minha presunção? Foi o que Aule respondeu, antes de levantar o martelo para destruir os 7 de sua criação, com lágrimas nos olhos. E Ilúvatar se compadeceu de Aule, pois sabia que seu desejo era bom e seu arrependimento sincero. E no momento em que Aule preparava o golpe, os anões tentaram se proteger, sem que isso viesse do pensamento dele. Estavam vivos. Eru concedeu-lhes vida, para a alegria de Aule. E por compaixão, Eru não os matou, mas também não os modificou. Deixou assim como seu criador o fez, mas ordenou que dormissem até que os filhos despertassem primeiro. Como os anões foram criados na época da peleja Valar, Aule os fez resistente a encantos que, porventura, viessem de Melkor, e isso explica a razão de resistirem tão bem ao domínio do inimigo do mundo. Eles eram também mais resistentes que os homens, e viveriam muito mais que eles, mas não para sempre. Há uma crença élfica que diz que eles voltam a se tornar como as rochas das quais foram criados, mas entre os anões a crença é diferente.
pois entendem que Mahal, o nome pelo qual Aule é conhecido entre eles, levá-los-á a Mandos, em um lugar separado nos Salões dos Mortos, onde aguardariam para reconstruir o mundo após a última peleja. Teriam a bênção de Eru para viver no mundo com os demais filhos. Depois destas coisas, Aule voltou para Valinor, ainda mantendo o segredo, até que se abriu com sua esposa. Ela exaltou a misericórdia de Ilúvatar, mas reprovou o ato do seu marido, dizendo: Eru é misericordioso. Agora vejo que teu coração se regozija, como de fato pode fazê-lo, pois recebeste não só perdão como mercê. Contudo, por que ocultaste esse pensamento de mim até o seu cumprimento? Teus filhos terão pouco amor pelas coisas que amam. Amarão, primeiro, as coisas feitas por suas próprias mãos, como o pai deles. Cavarão a terra, e as coisas que crescem e vivem sobre a terra não darão ouvido. Muita árvore há de sentir o gume do ferro deles sem piedade. Isso também há de ser verdadeiro quanto aos filhos de Ilúvatar, pois comerão e construirão. E, embora as coisas do teu reino tenham valor em si mesmas e teriam valor se nenhum filho estivesse para vir, ainda assim, Eru dar-lhes-á o domínio e haverão de usar tudo o que acharem em Arda, ainda que não segundo o propósito de Eru, sem respeito ou sem gratidão. Não, a menos que Melkor escureça seus corações. Essa história não desceu bem a Vali, que foi ter uma palavrinha com Manwë, que conhecia mais da mente de Eru que qualquer outro Valar. O rei de Arda confirmou que o marido da Valia disse: tanto homens quanto elfos também usariam da criação para os seus desígnios, com ou sem gratidão. Manwë quis saber a razão desse questionamento, ao que Yavanna respondeu: porque o meu coração se anseia, pensando nos dias que virão. Todas as minhas obras me são caras. Não é suficiente que Melkor tenha maculado tantas delas? Será que nada do que planejei há de ficar livre do domínio de outros? Se coubesse a ti decidir o que preservaria, do teu reino, o que te é mais caro? Todos têm o seu valor, e cada um contribui para o valor de outros. Mas os Kelver podem fugir ou se defender, enquanto os Olver, que crescem, não podem. E entre esses, as árvores me são caras, demoradas a crescer. Célere há de ser sua derrubada, e a menos que paguem tributo com frutos em seus galhos, pouco há de ser pranteado o seu fim. Assim veja em meu pensamento. Quisera que as árvores pudessem falar por todas as coisas que têm raízes e punir aqueles que lhes fazem mal. Esse seu pensamento é estranho. Contudo, já estava na canção. Pois enquanto estavas nos céus e com humo construías as nuvens e derramavas as chuvas, eu ergui os galhos de grandes árvores para recebê-las, e algumas delas cantavam a Ilúvatar, em meio ao vento e à chuva. E enquanto Manwë meditava no que se descortinava sobre a canção, pela revelação que tivera, Ilúvatar contemplou os pensamentos de Yavanna, que agora também eram de Manwë. E uma visão veio a Manwë, renovando seus conhecimentos sobre a canção, e nela Eru lhe disse: Suponha então algum dos Valar que não ouvi toda a canção, mesmo o menor som da menor voz? Vede, quando os filhos despertarem, então o pensamento de Yavanna despertará também, e convocará espíritos de longe, e eles irão até os Kelver e os Olvar, e alguns habitarão ali e serão reverenciados. E sua fúria justa há de ser temida, por um tempo, enquanto os primogênitos estiverem no poder, enquanto os segundos filhos forem jovens. E Manwë procurou Yavanna, que estava em Ezelohar, sobre as duas árvores, e lhe contou o que Eru lhe disse, acrescentando: Mas será que não te lembras, Kementari, que o teu pensamento não cantou sempre sozinho? Será que os teus pensamentos e o meu não se encontram também, de modo que criamos asas juntos, como grandes aves que se elevam acima das nuvens? Aquilo também virá a ser pelo cuidado de Ilúvatar, e antes que os filhos despertem, também surgirão com asas como o vento, as águias dos senhores do oeste. E Yavanna, cheia de alegria, levantou-se e ergueu os braços aos céus, dizendo:
Altas hão de subir as árvores de Kementari, para que as águias do rei façam sua morada nelas. Não, só as árvores de Aulê serão altas o suficiente. Nas montanhas, as águias hão de fazer sua morada e ouvir as vozes daqueles que chamam por nós. Mas nas florestas hão de caminhar os pastores das árvores. Os dois se despediram, e Yavanna voltou a seu marido, que se ocupava na forja, e disse-lhe: Eru é generoso. Agora, que teus filhos tenham cuidado, pois há de caminhar um poder nas florestas, cuja ira eles atiçarão por sua conta e risco. Mesmo assim, terão necessidade de madeira. E assim, anões e entes foram criados. Os Valar viviam felizes em Aman, sob a luz das árvores, enquanto a Terra-média ficava na escuridão. Algumas formas de vida já haviam surgido, mas o desenvolvimento foi interrompido com o apagar das lamparinas. Yavanna lançou um sono sobre algumas criaturas, para que elas acordassem no futuro. Só ela e Oromê visitavam a Terra-média. Enquanto isso, Melkor, no norte, aumentava suas forças e seus seguidores nefastos andavam livremente, assombrando os bosques escuros e sonolentos com formas pavorosas. Ele reuniu seus demônios em Utumo e gerou muitos outros monstros que atormentavam o mundo. Seu reino se espalhava cada vez mais para o sul. Melkor construiu uma fortaleza e um arsenal perto do litoral noroeste, chamada de Angband, que era comandada por Sauron, seu lugar-tenente. Para se proteger de possíveis ataques de Aman, os Valar se reuniram em conselho e Yavanna falou sobre a aproximação da hora em que os filhos de Ilúvatar despertariam e a Terra-média precisasse estar preparada para recebê-los. Tucas propôs iniciar a guerra imediatamente contra Melkor, mas Mandos alertou que os filhos de Ilúvatar ainda levariam um tempo para chegar e que os primogênitos viriam nas trevas e contemplariam primeiro as estrelas, buscando sempre a ajuda de Varda em momentos de necessidade. Varda contemplou a escuridão da Terra-média e começou a criar novas estrelas. Esse foi o maior trabalho dos Valar desde sua chegada a Arda. E levou um bom tempo suficiente para se cumprir o que Mandos previra. Ela criou estrelas novas e mais brilhantes, com os orvalhos de Telperion, para a chegada dos primogênitos. Quando ela encerrou seus trabalhos, os primogênitos da Terra despertaram. Os primeiros elfos despertaram junto ao lago Cuivienen, iluminados pelas estrelas, e amaram o brilho delas desde então, reverenciando Varda Elentari acima de todos os Valar. O mundo sofreu mudanças que destruíram e refizeram as formas das terras e dos mares. Rios mudaram o curso e montanhas foram destruídas. Cuivienen não pode mais ser encontrada, mas acredita-se que ela ficava a leste da Terra-média, ao norte, numa baía do mar interior de Helcar, que ocupava onde antes eram os sopés das montanhas de Irluin. Foi lá que os elfos acordaram ao som da água corrente e água caindo na pedra. Os elfos viveram por muito tempo perto da água, maravilhados com a terra, e criaram a fala, e deram nomes às coisas, chamando a si mesmos de Quendi, os que falam com vozes. Oromê foi quem os encontrou primeiro, com admiração e surpresa, ainda que a canção dos Ainur falasse sobre eles. Ele os amou e chamou-os de Eldar, mas somente aqueles que o seguiram usariam esse nome mais tarde. Melkor enviou sombras e espíritos malévolos para espionar os Quendi e armar emboscadas antes da chegada de Oromê. Muitos elfos temiam o caçador, pois aqueles que se perdiam longe de casa nunca retornavam. Melkor temia Oromê e espalhou rumores para evitar que os Quendi encontrassem o Vala. Alguns elfos ficaram com medo da chegada de Oromê por causa dos ataques de Melkor, mas os mais corajosos foram atraídos pela sua nobreza e pela luz de Aman em seu semblante. Pouco se sabe sobre os elfos que caíram nas armadilhas de Melkor. Foram aprisionados e corrompidos para gerar a raça dos orques, por inveja dos elfos. Os orques odiavam o senhor a quem serviam por medo, criador apenas de sua desgraça. Esse foi um ato abjeto e odioso aos olhos de Ilúvatar. Oromê informou os Valar sobre as sombras que perturbavam Cuivienen. Embora tenham ficado felizes pela chegada
chegada dos primogênitos, também ficaram preocupados com a proteção dos Quendi contra Melkor. Oromê voltou para a Terra-média para morar com os elfos. Manwë convocou os Valar após buscar o conselho de Ilúvatar e decidiu que deveriam reconquistar o domínio de Arda para proteger os Quendi da ameaça de Melkor. Os Valar se prepararam para a guerra contra Melkor, para a alegria de Tucas. Aule ficou triste pelas consequências de embate poderoso sobre suas obras. Melkor nunca esqueceu que os elfos foram a causa de sua derrota, mesmo que eles não tenham participado da guerra e têm pouco conhecimento sobre ela. Os Valar atacaram as fortalezas de Melkor na Terra-média, naquela que ficou conhecida como a Batalha dos Poderes. A batalha foi intensa, causou grande destruição na região, mas os Valar conseguiram vencer a primeira batalha e perseguiram os servos de Melkor até o túmulo. Depois disso, os Valar cercaram o túmulo, travando muitas batalhas diante de seus portões. Durante esse tempo, a forma da Terra-média foi alterada e o grande mar se alargou e se aprofundou, criando muitas baías menores. Os Valar derrotaram Melkor e Tucas o derrotou em combate. O prenderam com uma corrente feita por Aule. O mundo teve paz por um tempo, mas muitas masmorras e cavernas malignas na fortaleza ficaram em segredo. Alguns seres malignos fugiram e esperaram uma oportunidade no futuro para agir, e Sauron jamais foi encontrado. Após a batalha, Melkor foi levado acorrentado para Valinor, onde foi julgado pelos Valar e condenado a permanecer preso na Fortaleza de Mandos por 3 eras. Os Valar se reuniram em conselho novamente, e houve debate sobre se os elfos deveriam ter liberdade para perambular pela Terra-média e consertá-la com o desenvolvimento de suas habilidades. Representados por Oromê, convocaram os elfos para Valinor, mas muitos temeram os perigos do desconhecido, e eles temiam os Valar. Os viram apenas em fúria. Inwë, Finwë e Elwë foram eleitos seus embaixadores. Quando chegaram a Valinor, ficaram impressionados com a majestade dos Valar e das árvores. Retornando, aconselharam o seu povo a obedecer à convocação. Os elfos se dividiram em 2 facções: os Eldar, que seguiram a convocação e partiram com Oromê para Valinor, e os Avari, que desrespeitaram a convocação e preferiram permanecer na Terra-média. Os elfos se organizaram em 3 grupos para partir de sua primeira morada no leste. O menor grupo, liderado por Inwë, entrou em Valinor e nunca mais retornou à Terra-média. Os Vanyar eram seu povo. O segundo grupo, liderado por Finwë, eram os Noldor, e se destacavam pela sabedoria e trabalho árduo. Muita atenção para esse nome. O maior grupo, os Teleri, eram os elfos do mar e se demoraram no caminho, encantados pelas muitas águas. Eles eram liderados por Elwë e Olwë. Tamanho era o seu povo. 3 clãs de Eldalië partiram para o extremo oeste e são chamados de Elfos da Luz, Calaquendi. Outros elfos se perderam no trajeto e permaneceram na Terra-média, principalmente do clã dos Teleri. Esses são chamados pelos Calaquendi de Umanyar, os Elfos das Trevas, pois nunca contemplaram a luz de Valinor. Oromê liderou as hostes dos Eldar na marcha para o oeste, montado em Nahar, seu cavalo branco de ferraduras de ouro. Muitos elfos se arrependeram e desistiram quando viram as nuvens negras no norte. A marcha foi longa e vagarosa, com muitas paradas para apreciar a paisagem. Quando Oromê se afastava, eles não avançavam até que ele retornasse para guiá-los. Os elfos viajaram por muitos anos, até chegarem a um rio enorme e montanhas pontiagudas. O rio era o Anduin e as montanhas eram Hitaiglir, erguidas por Melkor, para impedir a cavalgada de Oromê. Os Teleri ficaram na margem oriental do rio, enquanto os Vanyar e Noldor atravessaram com a ajuda de Oromê. Quando ele se afastou, os Teleri contemplaram as montanhas sombrias e sentiram medo. Um grupo de elfos liderados por Lenwë, um Teleri, decidiu renegar a marcha para o oeste e partir para o sul, seguindo pelo grande rio, tornando-se os Nandor. Não confundir com Noldor. Os Noldor foram para Valinor, um povo isolado que amava a água e se dedicava mais ao conhecimento da natureza. Anos depois, Denethor, filho de Lenwë, conduziu parte do povo para Beleriand. Enquanto isso, os Vanyar e Noldor atravessaram as Montanhas Azuis e chegaram a Beleriand. Mas muitos ficaram assustados diante do grande mar e se espalharam. Oromê partiu de volta a Valinor em busca de conselhos. Os Teleri, atrasados, atravessaram
atravessaram as Montanhas Nevoentas com incentivo de Elwë Singolu para ficarem próximo dos Noldor, povo que tinham proximidade. Muitos anos depois, saíram de Eriador e pelas Ered Luin, Montanhas Azuis, entraram em Beleriand. Os Eldar seguiam seu caminho para as Terras Imortais divididos em 3 grandes grupos, a saber, os Vanyar, os Noldor e os Teleri. Sabemos que o povo Teleri se demorou mais. Quando chegaram a Beleriand, a terra mais ocidental da Terra-média, se demoraram entre o rio Gelion e o Celion, até que a ajuda pudesse vir. Nesse tempo, os Teleri, atrasados, avançaram rumo às florestas que no futuro comporiam o reino de Dória, floresta de Region e floresta de Noldere. Procuravam os Noldor, e nos bosques se demoraram mais. Acontece que o Ainu, dos Maia, que encantava Lórien, entre aspas, espados Valar, com sua voz e seus pássaros, veio à Terra-média para abençoar o lugar com seu canto e encanto. E ela se escondia na mata de Nan El-Moth. Melian era o seu nome. E os Teleri, como dito, eram um povo numeroso demais e se dividiam em 2 reis, Olwë e Elwë. Elwë tinha cabelos prateados. Explorando os bosques, ouviu de longe a maravilhosa canção de Melian e a procurou freneticamente. Quando a encontrou, sua euforia transformou-se em um fascínio devoto, e ao se aproximar, foi correspondido por Melian, e ela o envolveu com seu feitiço, tão poderoso, pois era maia, e a luz das árvores brilhava em seu rosto, que a apreciação os levou a um transe tão intenso e único, e eles ficaram ocultos por muitos e muitos anos, em apreciação, antes de dizer qualquer palavra. O povo de Elwë o procurou por todo esse tempo e não o encontrou, e por isso não partiram com os Vanyar e os Noldor num primeiro momento. Mas Olwë, o outro rei, reuniu os Teleri que queriam partir e continuou a marcha, mais tarde para Valinor. Elwë e seu povo, que ficou, formariam um reino próprio, singular. Um rei que não era Ulmaniar, mas que não voltou a Valinor. Seu povo ficou conhecido como os Sindar, os Elfos Cinzentos, ou Elfos do Crepúsculo. E Elwë passou a se chamar Rei Manto Gris, na língua que se desenvolveu do seu próprio povo, os Sindarin, Elu Tingol. Tingol tomou Melian por esposa e dessa união, de um elfo tocado por uma maia, veio a mais bela das filhas de Ilúvatar, a viver em Arda, Lúthien. Como havíamos visto no 5º vídeo desta série, da chegada dos elfos e do cativeiro de Melkor, os elfos que partiram na grande jornada chegaram, depois de muitos anos, até as terras mais ocidentais da Terra-média, que seria chamada de Beleriand. Dali, Oromê encontrou um impasse, pois a única conexão com Aman era por Helcaraxë, no norte. Isso era muito perigoso, então ele foi tomar conselho com os Valar em Aman. Decidiram então que Ulmo entraria em ação. Ele foi ter com os Eldar e conquistou deles a confiança. E uma ilha perdida no mar foi deslocada até a Baía de Valar, embarcando os Vanyar e os Noldor. E foi assim que eles foram para Aman, recebidos na aventura de Valinor. Uma parte da ilha deslocou-se no transporte e ficou perto da Baía de Valar, e ficou conhecida por Ilha de Valar. Mas o povo mais numeroso, os Teleri, permaneceram na Terra-média. Temos que lembrar que eles ficaram procurando por Elwë Tingol, que deu um perdido em Nan El-Moth. Apesar de ouvirem a convocação de Ulmo, era tarde. Liderados por Olwë, muitos foram para a Foz do Sirion, e lá se lamentaram pelos que partiram. E nesse tempo, Osê e Uinen, Maiar, servos de Ulmo, se aproximaram dos Teleri liderados por Olwë e por muito tempo permaneceram ali, e a proximidade com os Ainur casou com sua paixão pelas águas. Do outro lado do mar, os Noldor, sob a liderança de Finwë, entristeciam-se na saudade dos amigos que ficaram para trás, e seu clamor convenceu Ulmo a buscá-los. Mas Osê não gostou nada disso, pois muito se apegou aos Eldar remanescentes de Beleriand. E foi por isso que o Maia convenceu alguns a ficar, resultando em mais uma cisão dos Teleri, pois mesmo que muitos embarcassem naquela ilha deslocada, outros tantos permaneceram, tornando-se os Falatrim, os Elfos das Falas. Círdan, o Armador, era seu senhor. Temos que considerar que os Teleri que ficaram procurando Elwë não se tornaram indesejosos da jornada.
Pelo contrário, eles ainda ansiavam por Amã, mas sua fidelidade ao seu líder os impedia de prosseguir. Diferente de seus parentes, que habitavam junto às águas dos rios e dos mares, viviam em bosques e colinas. Quando finalmente Elwë saiu de seu transe e encontrou seu povo, estava diferente. Mesmo que já fosse majestoso, parecia que de alguma forma se sobressaía, como um senhor dos Maia, pois tornara-se alto e seu cabelo prata acinzentado era deslumbrante. Thingol, por mais que ansiasse por Amã, encontrava no rosto de Melian o brilho das árvores, e com isso se contentou. Estabeleceu no centro de Beleriand o reino de Dória. Quanto ao resto dos Teleri que decidiram partir para Amã, embarcaram também na ilha flutuante de Ulmo. Para entender o que aconteceu a seguir, temos que ter em mente que Ulmo sempre foi partidário que os elfos permanecessem na Terra-média, mas foi voto vencido no Conselho dos Valar. Quando a ilha se aproximou de Amã, Osei, que amava os elfos, os chamou e eles reconheceram a sua voz. Eles imploraram a Ulmo que a navegação fosse interrompida. Ulmo, que estava inclinado a eles, concedeu-lhes o pedido e fixou, com a ajuda de seus servos, a ilha no fundo do mar. Essa ilha é Tol Eressëa. Finwë ficou triste com essa separação, principalmente quando soube que seu amigo Elwë tinha ficado para trás, no oeste. Percebendo a tristeza dos Eldar, que estavam em Amã, e que eles tinham alguma saudade do céu estrelado da Terra-média, os Valar decidiram abrir uma fenda nas Pelori, e no topo dessa fenda, na colina chamada de Tuna, ergueu a cidade dos Eldar, Tirion. Em Tirion, a mais alta das torres era Mindon Eldalieva, a torre de Imle, rei dos Vanyar e também de todos os Eldar. E como os Noldor e os Vanyar amavam Telperion, a árvore branca, Yavanna fez uma semelhante, porém menor e sem luz própria. E ela foi posta abaixo de Mindon. Floresceu e deu muitas mudas, das quais se destaca Celeborn, em Tol Eressëa, e também Ninlor, a árvore branca de Númenor. Os Vanyar ganharam afeto de Manwë e Vata, enquanto os Noldor de Aule tinham a atenção. E os Noldor evoluíram no conhecimento e habilidade, e, na exploração das montanhas, acharam as primeiras pedras preciosas, trabalhando nelas com seus instrumentos apropriadamente criados, e as distribuíam entre seus pares aos montes. Durante muito tempo, os Teleri de Tol Eressëa se separaram de seus parentes em Amã, mas a luz das árvores também os atraiu. E mesmo que amassem a música das águas, desejaram a luz. Valendo-se do socorro de Umbo, aprenderam de Osei o ofício de construir barcos. E puxados por cisnes, como um presente de despedida, foram guiados às costas de Eldamar, em Amã. Foram recebidos com muitas pedras preciosas dos Noldor, mas permaneceram junto às águas, no litoral, ainda que viessem a Tirion ter com os seus, como um só povo. E fundaram uma cidade chamada Aqualondë, onde seu rei, Olwë, se fixou em seus salões opulentos cravejados de pérolas. Algum tempo depois, os Vanyar abandonaram Tirion para viver em Valinor, à luz das árvores, que tanto amavam. E seu rei, o alto rei dos elfos Ingwe, estabeleceu morada na Taniquetil. A cidade dos elfos passou a ser o lar dos Noldor, que, diferente dos seus consortes, ainda eram saudosos do céu estrelado na Terra-média. Nesse tempo, o povo de Finwë e Olwë estreitaram laços, e os Noldor exploraram Valinor, conhecendo das riquezas do mundo até o limite de suas fronteiras e aprendendo seus segredos. E o destino do mundo dali teria sua aventura.